Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui de novo, falhamos aí uma semana no nosso podcast por questões técnicas e de agenda mesmo, né? A gente como médico, como cirurgião, nossas agendas oscilam e variam muito subitamente. Bom, hoje eu estou aqui trazendo e reafirmando algo que eu já até publiquei sobre algumas cirurgias que a gente tem feito no Hospital Santa Mônica, aqui no Naí, e que tem me deixado muito feliz, não só porque isso fazia parte do nosso projeto de colocar isso, que fizesse com que isso acontecesse aqui na cidade, especificamente no Hospital Santa Mônica, como por a gente está vendo, eu, a minha equipe, né, já tem os colegas que a gente trabalha junto, o quanto isso tem repercutido. Hoje a gente tem no Hospital Santa Mônica um estágio de escolas do entorno da cidade, e aqui na cidade tem escola de medicina, os alunos de medicina que fazem estágio com a gente. Isso é um mérito, não se conquista isso da noite para o dia, e não é por acaso. A gente foi procurado e foi avaliado tecnicamente e viu que tinha condições de acrescentar na formação desses futuros médicos. E também temos escolas de enfermagem, de técnicos de enfermagem. Especificamente hoje eu trouxe duas convidadas aqui que me trazem assim muito prazer de recebê-las, porque são pessoas como ser humano no hospital, elas são estudantes da escola de enfermagem aqui no Naí, e são pessoas que lá dentro do hospital a gente já tem um certo convívio, se mostram pessoas de ótimo caráter, de grande nível, como seres humanos e tecnicamente. E especificamente hoje a gente teve duas cirurgias, que são cirurgias de ponta, que se realiza em grandes centros, e eu acho que isso não foi por acaso que eu as trouxe, foi porque é algo que eu acho que acrescenta muito para elas. Primeiro eu queria apresentar, a gente tem aqui a Paloma. Oi. E a Marcela, que tem um filho de 2 anos em casa, e queria que apresentasse o filho também, né, Marcela? Você fica à vontade. Essas duas, como eu disse, elas fazem estágio de enfermagem. Como eu estava falando, a gente hoje realizou aqui uma cirurgia que foi uma nefrectomia, né, para os leigos que estão ouvindo, é uma retirada de rim de um paciente jovem que tem uma patologia congênita, ele nasceu com essa doença e que não foi tratada com tempo, em tempo, na sua infância, e ele evoluiu para a perda do rim, da função desse rim, e com as devidas complicações. Ele vinha tendo muita dor, ele vinha tendo infecções de repetição, formando cálculos, e ele teve que evoluir para a retirada desse órgão. E a grande diferença do que se deu, logicamente, na cidade, aqui no Hospital Santa Mônica, a gente já fez outras cirurgias, outras nefrectomias, mas é que essa, hoje, a gente fez ela toda, completamente, por videolaparoscopia, que é o que, né, de forma mais coloquial, o pessoal chama de fazer a cirurgia por laser, que é toda feita com câmera. E eu já coloquei no Instagram, e pode ser que a gente coloque novamente, a forma que é feita, as incisões. Essa cirurgia sendo feita por videolaparoscopia, para o paciente, a repercussão clínica para ele é muito grande, a recuperação é muito melhor, muito mais rápida, as complicações são muito menores a longo prazo, porque a cirurgia de retirada do rim traz complicações importantes, dor intensa, possíveis hérnias, aderências, e com o vídeo isso diminui muito a chance. E a gente, para realizar isso aqui, a gente necessita de uma estrutura que o hospital tem fornecido, com aparelhagem, armário de vídeo, com boa imagem, coisa de primeira, além de materiais que são chamados descartáveis, que se usa para cada cirurgia, porque a gente tem conseguido trazer e proporcionar cirurgias desse nível, de nível de excelência, de resultado, e com o porte de ser grandes cirurgias com uma técnica minimamente invasiva. E por que trazer as meninas? É uma pergunta que eu faço para elas. Elas estão na fase de formação, como profissionais da área da enfermagem. É mais do que óbvio quando você está numa situação de um hospital, no caso delas, da sua formação acadêmica, em que você tem procedimentos muito limitados ou que são reduzidos no nível de complexidade, elas vão ter acesso só a isso do conhecimento. Eu acredito, e está aqui, eu quero que elas exponham isso, que elas considerem importante para elas, do quanto isso expande e acrescenta na formação delas. Elas têm acesso a materiais de primeira, cirurgias de grande nível técnico, né, e de resolutividade, e que amanhã, de repente, uma delas está trabalhando num grande centro, ela pode tomar conta, de repente, de um centro cirúrgico, que isso não é surpresa para elas. Né? Então, Paloma, Marcelo, o que vocês, cada uma,
acha que isso, vocês acham isso importante, isso que vocês viram, o que vocês acharam dessas cirurgias, o que isso acrescenta, isso realmente vai ser algo que vai engrandecer a formação de vocês? O que você acha, Paloma? Então, hoje foi um dia diferente, realmente foi uma cirurgia, como posso falar, delicada, né, que não atingiu bastante o paciente, e o que eu posso acrescentar para vocês daí de casa é que lá no hospital a gente consegue ter uma grande liberdade, e tanto em ajudar o Dr. Fernando durante a cirurgia, a gente pode mexer nos materiais, a gente pode auxiliar de várias formas. E conhecendo esses materiais, né? Você vê que são materiais totalmente diferentes da rotina, diferentes. Né? Pinças diferentes de vídeo. Coisas que a gente não tinha visto durante a faculdade. Né? Isso acrescenta muito para vocês. Acrescenta, traz interesse, porque a gente vê realmente o que a gente quer, né? Exato. Porque quando você expande, né, conhecimento e consciência, isso faz com que você busque sempre mais, né? E facilita também seu aprendizado a partir do momento que, se você viu isso na prática, você buscar agora a teoria, você fala, poxa, isso aqui já é algo que eu vi, e você vai acrescentar, e além de sedimentar o conhecimento muito mais, né? Eu vi isso em vocês ali, a gente vê o quanto que a proporção assim, é geométrica, a gente fala da melhora da capacidade de vocês são outras no início do estágio para agora, porque a gente vê que vocês já estão tendo acesso a isso com frequência, você fica nas vídeos lá com o Gustavo, com a gente, e isso vai expandir na forma de vocês trabalhar. Vocês melhoram muito, porque você vai refinando o seu trabalho, né? O que você acha disso, Marcelo? Igual ela falou, eu achei muito importante essa questão de acompanhar a cirurgia. No início, quando a gente entrou no bloco cirúrgico, a gente ficou meio apreensiva achando que ia ser um bicho de 7 cabeças, que a gente não conhecia os materiais, não conhecia nada. E conforme o tempo foi passando, a gente foi acompanhando a cirurgia, igual a Paloma falou, a gente pôde pegar os materiais, ver como que era feita a cirurgia, até nessa questão da CME, que é muito importante, que a gente tá ali, a gente limpa os materiais, bota eles, esteriliza, isso tudo faz muito. O manuseio do material faz você conhecer mais. Caixa, qual é o nome daquela caixa? A caixa de cirurgia videolaparoscópica. Exatamente. Isso. Ela é muito delicada, ela tem muita pecinha e é muito bom a gente poder ver, porque caso mais na frente a gente queira fazer uma especialização em instrumentação, a gente já tem conhecimento sobre... Você tá um passo à frente. Já tem noção do que é. Opa, isso, já vi isso, sei o que é. E você falou uma coisa importante, a gente tem que ter essa noção seguinte. Quando a gente abre um canal desse assim, né, para o público, a gente fala uma linguagem muito técnica. É como se a gente estivesse vendo a conversa de dois engenheiros, a gente não entende nada. A gente é da área de saúde. Explica para o pessoal o que é CME. CME é o Centro de Esterilização dos Materiais. Isso, exatamente. E ali vocês têm que ter um conhecimento profundo do material, porque, como você disse, esse material é muito delicado, né? E você, uma pinça daquela que você manuseia errado, você quebra, ou você inutiliza, fica ruim. Fora que o manuseio do material, a limpeza, faz com que você sedimente seu conhecimento, né? Que você vai rever ali, para você ter ideia, aquelas óticas que são as câmeras ali que fazem o vídeo, aquilo é delicadíssimo. E assim, a gente tem que mencionar, por isso que não tem em qualquer lugar, é extremamente caro aquilo, sabe? Então isso mostra também, que é uma coisa que é importante frisar, como que a nossa situação hospitalar hoje, foi um plano nosso isso, tem investido, porque para você estar ali, você está fazendo seu estágio, mas aquilo ali tem alta complexidade e valor financeiro, que é importante citar, e que agrega para vocês, que se alguém não investir, você não ia ter acesso a isso. Então você vai estar sabendo que está mexendo em algo extremamente delicado, importante, e, cara, a gente tem que mencionar, porque sai caro as coisas, né? E as pessoas entendem, a gente sabe que saúde é cara em qualquer lugar do mundo. Né, material médico é muito caro, né? Porque às vezes as pessoas dizem, porque aqui vai ter, você vai fazer não tem jeito, é muito caro, né? E é muito importante falar isso. Outra coisa que eu queria mencionar, que hoje foi um dia brilhante por conta disso. A gente realizou essa nefrectomia completamente por vídeo e também realizou uma cirurgia intrarrenal, que é lá dentro do rim, com um material extremamente refinado também, acessando o rim todo por via ureteral, pela via fisiológica por onde sai o xixi, vamos falar assim, né, por leigo, e operamos um cálculo que, assim, como
protocolarmente não seria realizado por essa via. Faria até uma via minimamente invasiva, mas fazendo um furo maior nas costas, entrando direto no rim. E isso também a gente consegue fazer hoje aqui no Hospital Santa Mônica, porque a gente tem um fornecimento de material, além de uma estrutura, que é assim, o material que a gente usa, por exemplo, para cirurgia de laser aqui, é a melhor marca do mundo. É algo muito importante. Isso é outra coisa importante vocês terem acesso. Porque, olha, eu vou falar para você, eu estudei em escola federal, fiz cirurgia nos melhores hospitais públicos de São Paulo, residência, né? E, assim, pouca gente tem acesso a isso que vocês tiveram hoje. Por exemplo, aquele laser que usa na cirurgia do rim, com um ureteroscópio, que é aquela câmera que entra, que vai até o rim, flexível, aquele molinho que vai lá. Aquilo ali é assim, extremamente refinado e não é qualquer hospital de São Paulo que as pessoas em formação igual vocês têm acesso. Porque além de ser muito, não é qualquer um que tem, entra aquilo que eu te falei, o valor é muito alto. E quem tem o cuidado é assim, tem uma pessoa específica para deixar você mexer. Uma vez eu tive uma experiência de um professor em São Paulo, e tinha pouco tempo que esse ureteroscópio flexível estava no Brasil, que é aquele que vai lá no rim, e uma instrumentadora do hospital. Por isso, olha a importância de vocês terem acesso a isso agora. Era uma instrumentadora do hospital, onde ele levava, aí ele trouxe esse ureteroscópio dos Estados Unidos, ainda não tinha muito correntemente aqui no Brasil, e ele deixou lá só para fazer aquela primeira limpeza, para depois ele levar, que ele esterilizava só no lugar dele, confiar. Mas nessa primeira limpeza do ureteroscópio, que é delicadíssimo, flexível, ela colocou ele na mesa, enxugou assim com a compressa, e na hora que ela foi fechar dentro da pastinha, que ele encaixa certinho assim de uma maleta, ela foi fechar, deixou só a pontinha dele para fora, fez o clique, deu o clique, quebrou, e ali é fibra ótica, delicadíssima. Só o conserto, na época, você imagina, isso deve ter uns 15 anos ou mais, na época, você imagina, o real, nossa moeda valia muito mais, na época só o conserto ficou R$50 mil. Ave Maria. R$50 mil. Isso é muito caro. E olha para você ver que às vezes as pessoas menosprezam a formação de vocês. Eu costumo falar, olha, enfermeira para o cirurgião, ela é quase que mais do que o auxiliar do cirurgião. Porque o pós-operatório imediato, por exemplo, vocês já viram isso na enfermaria, Paulão viu o paciente meu lá. Uma sonda daquela que não lava, já viu que eu sou chato, vou lá 10 vezes durante o dia, às vezes o pessoal não entende, porque não tem costume de lidar com isso aqui. Com o tempo, vocês têm essa formação, amanhã vocês trabalham na sua hora, ela eu confio, porque ela viu na formação como que cuida disso. Né? Como cuida de aparelho tão refinado, como que cuida de um pós-operatório, ficar em dia. Eu já perdi cirurgia de 8 horas de fazer uma bexiga, de paciente com tumor de bexiga, que a enfermeira não soube manusear a sonda, perdeu a cirurgia. A gente tem uma sorte enorme no corpo do pessoal da enfermagem. Assim, porque são pessoas, além de experientes, né, elas que estão ali, a Ronilda, as meninas todas, elas são muito, muito coração bom, né? Assim, humildes em todos os sentidos, com a gente, com os médicos, aceitam, segue a risca, porque nem todo lugar é assim. Acolhedoras, né? Elas são acolhedoras, aceitam, elas abraçam o paciente como delas mesmo. Isso é muito importante. Porque nem todo lugar é assim. Então, eu acho que vocês estão, assim, lógico que tu tem suas devidas proporções, mas assim, vocês estão num estágio de aprendizado e aqui, especificamente onde vocês estão fazendo, vocês estão tendo acesso a coisas de ponta e ao mesmo tempo envolvidas por gente com coração assim de mãe, né? Que são as meninas que lidam com vocês, da enfermagem. Eu acho que vocês têm que falar isso também dos cirurgiões, né? São muito gente boa. Mas é verdade. O doutor Fernando explica bastante coisa pra gente durante a cirurgia. E coisa que a gente nem precisava aprender, a gente aprende. Sim, mas entenda, não é de forma alguma puxando pro nosso lado. Eu quero que valorizemos aqui o que a gente tem feito de trabalho técnico. Isso não é para pessoalizar, mas assim, é porque eu entendo, eu já dei aula em faculdade de medicina, né, assim, você só aprende aquilo que você vê muito mais. Se seu conhecimento de enfermagem fosse só até aqui, o que você vai fazer para aprender até aqui? Você vai ter que ver algo a mais. À medida que o conhecimento vai sedimentando, aí você sedimenta aquilo que ficou um pouco aquém do que você viu, e com o tempo você vai pegando mais à frente. Então, quando você fala isso, até coisa que eu nem precisava saber, você precisa saber tudo. Para saber um pouco atrás, porque depois que você vai vendo, agora eu vou buscar um pouco mais. Né? Então, expandir consciência nunca é demais. É igual a cirurgia hoje, a gente perguntou por que aquele paciente... Foi muito importante esse interesse, essa participação de vocês. Quando você fez aquela pergunta, eu lembro que você fez, por que o paciente tirou esse rim? Tá, e depois você complementou. E ele tirando esse rim, não fica pior a vida dele? Fica muito pior. O paciente com um rim único, eu acho que eu citei lá durante a cirurgia, trabalhos atuais mostram assim, o paciente com um rim único, ele tem 30 vezes mais chance
de morrer mais cedo do que o paciente que, com o mesmo nível de saúde, mas tem os dois rins. Aí tem as explicações fisiológicas para isso. Um rim único vai ter hiperfluxo, ele lesa mais com doenças comuns. Por exemplo, as doenças mais comuns da nossa sociedade, correntes aí entra a importância que, por exemplo, amanhã, de repente, você não está no hospital. Você é uma enfermeira que está no PSF. E muitas das vezes as pessoas menosprezam o trabalho médico e de enfermagem do PSF. Que é assim, você está lá responsável pelo PSF de vigiar o controle de pressão e de diabetes daquela população X. Você fala, isso aqui é do dia a dia, qualquer um faz. As duas maiores causas de insuficiência renal no mundo, diabetes e hipertensão. Se você não cuida bem no PSF, tanto vocês da enfermagem, quanto a parte médica, de orientar bem a população, de medicar bem, não só medicar, criar uma forma de gerar saúde boa, não só com remédio, que eu prego muito isso aqui, eu tenho uma visão mais holística da medicina. Esse menino, de repente, que você viu a gente operando hoje, que é um menino menos de 30 anos, pode ser que amanhã você está no PSF, ele está com 60, é um idoso mais jovem, e está hipertenso, e você sabe, olha, ele tem rim único. E ainda hipertenso, ele tem muito mais risco de perder esse rim e ir para uma diálise. Ele sai caro para o sistema, além dele, a qualidade de vida dele ir lá embaixo. Olha para você ver como que é importante, porque você viu isso lá, eu vi no estágio uma vez, tirando um rim por vídeo laparoscopia, que esse menino tem muito mais risco de perder. Então tem que ser bem feito lá e mantido aqui nos cuidados do dia a dia. Né? Você vê como que você expandiu a consciência. Você viu uma cirurgia, mas vai levar esse conhecimento para o seu PSF, fictício, se você um dia tiver, sabendo que esse paciente tem muito mais risco de perder esse rim. Né? Então, assim, eu acho muito importante essa vinda de vocês aqui, achei legal demais acontecer esses dois casos hoje, especificamente, e vocês participando ativamente dentro do centro cirúrgico, conhecendo o que há de ponta na tecnologia médica, de material médico, que você lida lá no seu CME, mas ao mesmo tempo trazendo esse conhecimento refinado da medicina, por mais tecnológica que ela fique, vai ficar mais ainda, hoje a gente opera com robô, ainda assim você está tratando de ser humano. Então vai ficar tecnologia de tudo, robô, mas nada vai substituir esse seu conhecimento da fisiologia humana, da atuação humana. Eu falo o seguinte, tem trabalhos que mostram isso, várias profissões que vão desaparecer, tem algumas que não tem jeito. Não vai desaparecer nunca quem produz comida, não vai desaparecer nunca nossa profissão médica, enfermeira, porque como que vai lidar com o ser humano um robô? Isso é impossível, ele nunca vai ter essa sensação e essa interpretação do todo do ser humano. A sensibilidade e essa associação do que há de material para o físico, psicológico, espiritual, cada um vê da forma que vê o que é holístico, mas eu vejo assim. Então, assim, eu queria agradecer essa vinda de vocês aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, só agradecer também o convite. É importante, né? Que bom. Só traz conhecimento mesmo pra gente. E você? Feliz com o convite também. Eu queria agradecer muito a todo mundo, as enfermeiras do Santa Mônica, os médicos, porque a gente, de verdade, de coração, a gente se sentiu muito acolhida. Tudo que a gente precisava saber, os médicos estavam ali dispostos para ajudar a gente, e a gente gosta de saber o porquê, o motivo de tudo, para agregar o nosso conhecimento. Que bom. O estágio no Hospital Santa Mônica foi realmente de grande valia para que bom. Para nossa formação. Bom, então, assim como vocês, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu me sinto muito honrado em receber pessoas assim. Eu valorizo demais o conhecimento, sabe assim, eu busco o aprofundamento em todos os níveis. Estou longe de ser perfeito, isso não existe, e estou longe de ser o mais esforçado também. Mas até onde eu consigo, eu me esforço, estudo todos os dias, eu busco todo dia me aprimorar em todos os níveis, seja técnico, tipo uma cirurgia, seja no lado material de testar as coisas, e seja no lado psíquico e espiritual de entender. E por isso mesmo eu não convidei vocês aqui à toa, sabe assim. Eu fiquei muito feliz hoje, assim, com a presença de vocês e com a sua participação. Porque aquilo me chama atenção, não só pelo fato de ver que você busca, você é buscadora. A Paloma não vou nem falar, que a gente já fez até uma certa amizade, porque ela está sempre me questionando, sempre falando. Vai na enfermaria, até quando ela saiu do centro cirúrgico, a primeira etapa que ela ficou um tempo atrás, assim, eu vi ela lá na urgência, eu acho, Paulo, saiu, porque é muito bom, porque ela era muito participativa. E assim, admiro demais o buscador. E menciono assim, que pena que tem tanta gente que tem oportunidade e não busca, né? Então assim, que tá lá. Então eu queria agradecer, eu fico muito honrado com a presença de vocês.
E agradecer ao pessoal que está assistindo novamente o nosso Podbest. Você sabe que é o Podbest, né? É o Podbest, mais best saúde. Ele é o melhor. E é melhor por conta de situações igual a essas. Assim. É natural. Você sabe muito bem, não tem nada ensaiado. Chegaram aqui morrendo de medo, né? Você, mas o que eu vou falar? Eu falei, não, você vai falar nada além do que você vê. E é assim mesmo. Porque a gente tem que mostrar que a gente produz coisa boa. O nosso dia a dia ele é iluminado. Assim. Se você enxerga isso todo dia, toda hora, a gente tem luz o tempo todo, sabe assim? Hoje eu vi um discurso, eu acompanho algumas pessoas, um cara que eu admiro muito, que é um psiquiatra, um psicólogo canadense, é o Jordan Peterson. Então ele falou uma coisa sensacional, não pense que a sua vida é aquela foto bonita que você está pondo nas suas redes da semana que você ficou na praia. A sua vida é a sua chegada em casa no fim do dia e ser recebido ou não pelo seu cônjuge, a forma que você foi recebida, é você criar oportunidade na sua vida, com o estudo difícil que tem hoje, para sentar com a sua família no entorno e gerar coisa boa ali, é crescimento, não existe criança que cresce saudável se não senta no redor da mesa com os pais. É o seu trabalho ser construtivo, porque quando você pergunta naquele momento, igual a Paloma sempre pergunta, e você vê que você nutriu o conhecimento e isso se propaga, que foi o seu caso hoje e a Paloma sempre, além do resultado, lógico, da cirurgia, especificamente comigo, que eu fiquei muito feliz de ter sido algo inédito aqui e tal, da forma que foi, isso te engrandece, isso te infla. Isso não é ego. Existe a parte egóica, lógico, para todo mundo, a gente ainda é ser humano, limitado, mas existe a parte energética, espiritual, que te engrandece muito, você expande luz, sabe? Então hoje eu fiquei muito feliz com os resultados e fiquei muito honrado com a vinda de vocês. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por esse nosso Podbest, mais esse episódio. Gostaria muito que vocês participassem aí do que vocês viram e manda pergunta e pode falar, que eu acho que é engrandecedor. E o hospital está em aberto, quem quiser vir e fazer, conversar e saber do nosso trabalho. Abraço, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.